Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dr. Guilherme Prado, eu sou responsável técnico pelo consultório Neuromogia, localizado em Mogi das Cruzes. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito comum, que muitos pacientes me perguntam, a respeito dos meningiomas. Os meningiomas são tumores benignos, é o tumor benigno mais comum no sistema nervoso central, e ele localiza-se na capa que reveste o cérebro, basicamente, em termos bem mais simples. É um tumor benigno, como eu já disse, de crescimento lento e muito prevalente nas mulheres. É um tumor que sofre influência de alguns hormônios femininos, principalmente a progesterona. Tanto que mulheres na idade fértil, mas principalmente na gravidez, têm uma tendência aumentada à manifestação dos sintomas dos meningiomas por um crescimento rápido, acelerado dessas lesões. Existem alguns indícios de que os meningiomas podem ser radioinduzidos, principalmente nos pacientes que fazem radioterapia de sistema nervoso central, e também nos pacientes com portadores de neurofibromatose tipo 2, nesse caso específico, os meningiomas múltiplos. Aqui uma pergunta que muitos pacientes me fazem é se celular causa crescimento de meningiomas. Isso é um mito, isso não é verdade. O uso do celular não está implicado diretamente, até o momento, com respaldo médico em literatura de que o uso de celular induz ou pode fazer com que o paciente aumente os meningiomas pré-existentes. Então isso não é fato, isso é um mito, e esse vídeo serve para a gente mostrar isso daí. Em relação aos sintomas, os meningiomas, como já dito anteriormente, são tumores de crescimento lento, ou seja, os sintomas normalmente demoram muito a aparecer e normalmente quando aparecem numa fase bem mais avançada, em que as lesões já têm proporções tamanhas que façam com que o tecido cerebral comece a ser afetado. E as funções, obviamente, comecem a ter limitações, principalmente funções de movimento associadas com alteração da sensibilidade, tonturas podem aparecer também nos meningiomas, principalmente localizados na base do crânio, e nos pacientes com lesões determinando edema e inchaço cerebral, até sintomas como convulsões e coma podem aparecer. Em relação ao diagnóstico dos meningiomas, o diagnóstico francamente é radiológico. Os pacientes fazem a investigação de quadros de cefaleia não habitual e com exames pertinentes a gente consegue identificar esses meningiomas. Em relação ao tratamento dos meningiomas, precisam ser ditos algumas situações, principalmente porque nem todo meningioma precisa ser operado. Os meningiomas, dependendo da sua localização, dependendo do seu tamanho, dependendo da idade do paciente e das suas comorbidades e suas particularidades, pode sim ser um tumor cerebral que seja inicialmente acompanhado. O importante é você entender se há algum critério de sintoma de gravidade no paciente, ou seja, a perda de alguma função neurológica, ou até mesmo a situações que façam com que o paciente tenha uma impossibilidade cirúrgica, ou seja, alguma doença cardíaca grave, alguma doença que impeça o ato cirúrgico com segurança do paciente. Mas, no acompanhamento, esses pacientes com lesões pequenas, se houver o crescimento, eles podem sim ser operados dentro das técnicas mais modernas, principalmente com o uso dos aspiradores ultrassônicos, da neuronavegação, para, obviamente, objetivar o principal, que é a retirada total dessa capa que reveste o cérebro junto com os tumores. Ainda dentro do tratamento cirúrgico dos meningiomas, cada vez mais a técnica da embolização pode ser utilizada, fazendo com que partículas ou até colas possam ser introduzidas nos vasos que nutrem essas lesões, diminuindo o risco de sangramento, ou seja, facilitando para o neurocirurgião a retirada com segurança dessas lesões. Em relação à recidiva dos meningiomas após a cirurgia, muito dela está atrelada ao quanto você tira da lesão inicial do paciente e ao quanto fica, seja por alguma incapacidade cirúrgica, seja por adesão a alguma estrutura neurológica importante, principalmente os vasos ou arteriais ou venosos,
ou em alguma localização em que haja a função de algum nervo ou alguma função primária fundamental, principalmente a de movimento. Nestes casos de ressecção parcial, há sim a tendência às recidivas dessas lesões, fazendo com que a cirurgia sim possa ser praticada. E em alguns casos específicos, até mesmo a radioterapia pode ser aplicada para meningiomas em áreas de ressecção parcial e com tendência à recidiva. Por fim, a cura desses pacientes é obtida apenas no acompanhamento ao longo de anos. Normalmente, um paciente oncológico, a gente tem sempre um intervalo de corte de 5 anos, mas isso não é uma regra restrita aos meningiomas, fazendo com que esses pacientes sim deva ser necessário acompanhamento por mais tempo. Porém, entre 5 a 10 anos desses pacientes acompanhados com a ressecção do mais próximo possível do total, sem as recidivas, esse paciente sim pode ser curado, pode ter a proposta cirúrgica como uma realização curativa. É isso, pessoal. Espero poder ter, com palavras simples, explicado um pouquinho mais a respeito desse tumor que é muito comum na nossa prática diária. Mande-nos suas dúvidas e sugestões de temas e espero que tenham gostado. Até mais. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.